paz do Senhor Jesus para os meus irmãos nessa manhã. Eu gostaria de ler aqui com vocês em Efésios 2, 21, onde está escrito: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Vamos fazer uma pequena oração nessa manhã, amém? Ó Espírito Santo de Deus, nos conduza, nos dê entendimento, nos fortaleça, nos ensine, fala conosco através dessa palavra. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos, amém? Irmãos, nessa palavra, Paulo está mencionando uma construção, um edifício. Pesquisando essa palavra, usada para edifício, foi a palavra grega oikodome, de oikos, que significa habitação, família, residência, e doma significa edifício, telhado, eirado, ou seja, uma construção, uma arquitetura que serve para habitação de uma família. Na Grécia Antiga, o significado de oikos era a casa da família. O oikos era onde haveria um chefe, um líder, que seria o pai da família, que também possuía os seus servos, e todo mundo que estava ali debaixo daquele edifício, daquela casa, estava dentro do oikos. E oikos, a casa da família, se opunha a polis, porque oikos era um espaço privado e a polis era o espaço público, era o espaço de reunião, era onde se encontravam os membros da família com outros membros de outras famílias. Então oikos era o que? Era simplesmente casa, era o lar. E Paulo estava falando que toda construção, toda habitação, toda casa, estando edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que foram ensinados por Jesus, a pedra fundamental, o dono da obra, o Deus que fez todas as coisas e que se fez homem e que na cruz conciliou aos que estavam distantes, conciliou aqueles que eram gentios com os judeus que já eram da família, mas que foi feito ali com os gentios um mesmo corpo. Paulo ele está dizendo assim, nesse capítulo, Deus fez de dois povos um único povo, uma única família. E Paulo ele nos chama de concidadãos dos santos e da família de Deus. Levando isso para esse significado de oikos, naquela época em que Paulo estava usando um idioma dentro de uma determinada cultura, amém? Era o espaço privado, a casa, o local onde a família habitava. E Paulo estava dizendo, a nossa igreja, o nosso local de reunião, o local do povo de Deus se reunir, o local dessa família santa se reunir, o local de nós fazermos culto de adoração a Deus. Paulo está usando a mesma expressão oikos. Ele está dizendo oikodome. A igreja se reúne num edifício. Como uma família se reúne dentro de uma casa, sob a chefia de um pai de família, a igreja também está aqui reunida como família. Porque, irmãos, naquela cultura, as polis, as cidades, elas nasceram exatamente porque os locais de culto público, com deuses estranhos da antiguidade, os templos, que eram locais de idolatria a falsos deuses, eles não começaram do público para o privado. Entende? Ninguém ia conhecer um deus estranho no público para levar para sua casa. Era o contrário. Quando foram surgindo as famílias na antiguidade, dentro das famílias havia um local de adoração a seus deuses pessoais, aos deuses que eles pediam proteção. Eram deuses que eles achavam que estavam guiando, iluminando eles. E haviam até nessas casas uma lareira, um local que eles colocavam o fogo, de onde vem a palavra lar, porque eram deuses que eles chamavam de lares, eram deuses pagãos, eram deuses que iam ser cultuados de uma forma diferente da nossa, mas assim foi que cresceu o conceito de polis, porque como aqueles deuses eram cultuados dentro de cada uma das casas das famílias, quando essas pessoas começavam a se conhecer e a entender que todos tinham dentro da sua casa uma mesma adoração a esses falsos deuses, então eles começaram a entender que eles poderiam fazer um espaço público de reunião para adorar a esses falsos deuses, e eles criavam aquelas imagens, aqueles cultos a Diana, culto a todos aqueles deuses que a gente sabe que existem fragmentos, a arqueologia comprova
que haviam templos para todos esses deuses da antiguidade, seja em Roma, seja na Grécia Antiga, e Paulo ele estava usando o termo que era da época. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Porque há hoje em dia aquela sensação de que a igreja é só na nossa casa. Não, a igreja ela é na nossa casa, mas a nossa casa também ela pode ser a casa espiritual comunitária, aquela onde todos os cristãos se reúnem, né? São reuniões públicas, são reuniões de famílias, são reuniões onde cada um, dentro da sua casa, não adora esses deuses falsos. Nós adoramos o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, amém? Nós adoramos ao Deus que fez os céus e a terra, nós adoramos a um Deus que se revelou conosco, nós adoramos a um Deus que é o dono da obra, um Deus que se fez homem, um Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados, um Deus que amou tanto o mundo, que deu seu único filho. É um Deus completamente diferente desses que existiam na época de Paulo, que existiam na antiguidade. Era o Deus verdadeiro. Nós não cultuamos a esses deuses falsos, mas a ideia de espaço público, a ideia de reunião onde as pessoas têm uma mesma adoração, isso Paulo está usando, porque a palavra é grega, a ideia é grega, o entendimento é grego. Isso é o que a gente chama, irmãos, de hermenêutica, né? Porque é o quê? É a gente tentar entender não a língua nossa, no nosso tempo, mas no tempo do autor, no tempo em que foi escrito. No tempo de Paulo, o grego tinha esse significado. Então, né, hoje quando a gente lê edifício, a ideia de edifício para a gente é uma. Naquela época, a ideia de edifício, nesse contexto, ainda mais com ele usando oikos, dom, ele tanto estava citando a residência familiar como o edifício, o telhado, né? A construção, a arquitetura, o lugar, templo, pedra, onde se reunia a família de Deus. E Paulo ele está diferenciando, né, essa igreja exatamente não pelo templo, mas pelo fundamento. Porque o que nos faz sermos templo, morada do Espírito Santo e cultuarmos juntos ao nosso Deus eterno, imortal, invisível, que não é uma estátua, o Deus de Israel, o Deus que guiou Moisés no Egito, até a terra prometida, o Deus que nos ouve, o Deus que nos ama, o Deus que nos perdoa, que nos salva, nos liberta, que nos transforma, que nos dá o seu espírito, que nos ensina valores perfeitos, né? Esse Deus, que é o nosso fundamento, ele é o propósito da nossa reunião, ele é o propósito de estarmos juntos. Paulo está dizendo, olha, nossa cidadania é diferenciada, o nosso Deus é um só, nós somos um corpo. A igreja deve ser unida, bem ajustada. Ele está dizendo, olha, todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Bem ajustado, cresce em santidade, cresce em separação, cresce em consagração a Deus. Nós somos consagrados a Deus. Nós somos um povo diferente, nós adoramos um Deus diferente. Nós temos um projeto espiritual diferenciado. Nós recebemos o Espírito de Deus. Então imagina, todos recebendo o Espírito de Deus, se reúnem num local de adoração, onde cada um possui dons, onde cada um possui uma experiência pessoal com Deus, um testemunho, e um edifica o outro, e um louva, o outro prega, o outro cura, o outro, entende? E nos reunimos com aquilo que Deus nos dá na nossa vida pessoal, na nossa vida íntima, dentro dos nossos lares, mesmo que a nossa família inteira não seja cristã, mas aquilo que nós cultuamos em nossa casa, em nossa vida íntima, ou no nosso templo, morada, corpo, nosso coração, a habitação do Espírito de Deus, seja aquele Deus que habita em nós, no nosso espírito, que nos guia intimamente, pessoalmente, particularmente, esse Deus, ele também está no meu irmão. E porque ele está no meu irmão, eu vou me unir a ele num templo e vamos estar bem ajustados, crescendo no amor, na separação, na consagração, até a vinda do Senhor Jesus, que é o chefe, a autoridade máxima, o sumo sacerdote, que é o dono da nossa vida, o dono da igreja, o nosso Deus, o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam o que o Senhor falou conosco? Nesse tempo, né, onde está realmente muito propagada a questão da igreja
não ter um fundamento, né? A gente escuta tanto na internet, são milhões de seguidores de vários canais e várias pessoas que dizem que não existe propósito na igreja, né? E isso está sendo muito difundido, mas não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos dá outra direção. E, irmãos, o que vai nos levar para a terra prometida não é o que o homem fala, é o que a palavra fala. Então vamos ficar naquilo que a palavra nos diz. Vamos pedir ao Senhor o entendimento todos os dias. Não vamos nos levar em ventos de doutrinas, né? Ventos, coisas que nos afastam, coisas que levam as folhinhas para longe. Vamos nos pautar naquilo que é eterno, naquilo que é santo, naquilo que está escrito, que nos deixaram como fundamento dos apóstolos para honra e glória do nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo fale mais abundantemente em cada coração. A paz do Senhor para os meus irmãos.